Ok. Bom, então eu queria começar por agradecer a este grupo de trabalho da APM, que é provavelmente um dos mais desconhecidos, como se vê também, aquilo que se desconhece nem sempre é muito procurado, ou nunca é procurado. Talvez um dos mais desconhecidos, mas um dos mais ativos. Assim, tipo trabalho certinho, 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 fazem sempre, têm sempre projetos em mãos, participam sempre em todas as iniciativas, e eu tenho sempre alguma dificuldade em dizer o nome todo do grupo, mas é Grupo de Trabalho sobre História e Memórias do Ensino da Matemática, não é? Parece que é. Mais ou menos, diz a Mara. Devo-me ter enganado alguma coisa. E pronto, e temos aqui vários elementos do grupo. O Rui e a Mária, penso eu, vão ser as pessoas que vão falar, não é? Sim. E eles vão certamente falar-nos, apresentar-nos também um bocadinho o trabalho do grupo e alguns projetos em concreto. Muito obrigada pela vossa disponibilidade. Nós este ano quisemos aproveitar também estes encontros de fim de tarde para mostrar trabalhos feitos pelos grupos de trabalho da APM, e é nesse sentido que agradeço também a vossa colaboração neste enriquecimento dos debates à quinta. Obrigada, a palavra é vossa. Muito obrigada. Eu, portanto, sou Maria Almeida, a Lourdes já disse, sou professora do ensino básico e secundário e, e faço parte de um grupo de investigação e do grupo de trabalho da APM e nessa dupla, digamos assim, função, que estamos aqui para falar em nome do grupo de trabalho. Rui, queres-te apresentar? Se faz favor. O meu nome é Rui Candeias e sou professor do primeiro ciclo do ensino básico. Também faço parte do grupo de trabalho da APM, onde vamos desenvolvendo alguns projetos relacionados com a história do ensino da matemática. E pronto, acho que é tudo. Já agora, aproveito para apresentar alguns elementos do grupo que estão aqui. Nós, depois lá à frente vão aparecer, que é o José Manuel Matos e a Cecília Monteiro, além de nós os dois. A Alexandra Rodrigues, que provavelmente vai aparecer, também é outro dos elementos que vai estar aqui, não é? Porque nós somos mais, e conforme podemos ver depois somos de várias universidades, de vários politécnicos, e professores do ensino básico e secundário e do primeiro ciclo também. Vou compartilhar a tela para podermos ver a nossa pequena apresentação sobre o trabalho. Portanto, a parte introdutória já está. Então, eu vou aproveitar, mais do que falar sobre história da educação matemática, pelo menos agora no princípio, vou apresentar o trabalho que o grupo tem feito ao longo de mais de 10 anos de existência. Pronto, esta parte nós já falámos, não é? Que somos professores de todos os graus de ensino e realmente somos muito pouco conhecidos, como a Lourdes já disse. De qualquer forma, desculpem, isto anda um bocadinho para a frente. A investigação em História da Educação Matemática é uma área recente, muito recente. Os primeiros congressos são de 2010, embora já haja investigação feita pelo nosso grupo, ou por elementos do nosso grupo, antes de 2010, que, nomeadamente com colegas brasileiros, sobre a reforma da matemática moderna. Portanto, o que está aqui são
congressos de História da Educação Matemática, portanto, o primeiro CIEM foi realizado em Portugal, na Covilhã, portanto, organizado por elementos do grupo. Participamos regularmente no International Congress in History of Mathematics Education. O segundo congresso foi realizado cá. Participamos regularmente no encontro do Seminário Nacional de História da Matemática, portanto há um simpósio que é dinamizado por elementos do grupo. Colaboramos com colegas do Brasil e de Espanha. O que é que nós basicamente, ou fundamentalmente, investigamos? É a matemática escolar de um ponto de vista cultural. Portanto, o que é, de onde vem e como muda. E isto numa perspectiva de fazer uma ligação à matemática contemporânea, daí a parte cultural. Bom, enquanto grupo de trabalho da APM, nós temos 3 objetivos maiores, digamos assim. O primeiro é a recolha, estudo, divulgação de documentos e memórias relacionadas com as dimensões do ensino da matemática. Portanto, tentamos recolher livros, livros de texto, materiais didáticos que possam haver, entrevistas, e isso para quê? Para depois podermos promover e comunicar e discutir as ideias e trabalhos sobre a história da educação matemática. Como é que temos feito isto? Participando nos congressos de quem eu já falei, participando no Profmat e no CIEM, para contribuir aqui com um conhecimento mais alargado da história da educação matemática entre os professores da disciplina. Portanto, como se vê, a história da educação matemática não é, digamos assim, um tema que provavelmente os professores de matemática pensem que têm que ter algum conhecimento ou que não lhes traz algo de melhoria no seu, como é que é dizer, no seu cotidiano profissional, mas o que é certo é que quando se começa a estudar, começa-se a perceber o interesse que o estudo da história da educação matemática tem na nossa profissão, não digo todos os dias, mas de uma forma holística, se quisermos. Então, onde é que a nossa pesquisa assenta? Em arquivos escolares, em arquivos privados, no acervo da Secretaria-Geral do Ministério da Educação, Biblioteca Nacional, Hemeroteca de Lisboa e nas entrevistas que eu já falei. Bom, produções do grupo. O grupo tem produzido exposições que já foram postas, portanto, montadas em vários encontros nacionais e internacionais. Portanto, o Profmat é um desses encontros. Temos feito artigos em revistas e atas de congressos e livros. Eu trago aqui os cartazes de algumas das exposições. Portanto, a primeira exposição que fizemos é sobre livros de texto escolares entre 1900, portanto o cartaz que aqui está é de 1947 a 1973, mas o leque é mais alargado, portanto vai de 1810 a 1976. Isto não vai? Isto agora não anda. Estamos mal. Peço desculpa.
Carrega em cima da diapositiva. Já carreguei, já percebi que isto com a tecla não vai. Uma segunda exposição é sobre José Sebastião Silva, portanto, um matemático que, além de ser autor de livros de ensino, foi um dos protagonistas da reforma da matemática moderna no terceiro ciclo dos liceus, na década de 60. Uma exposição sobre o projeto Minerva, portanto, o projeto que visava a introdução de tecnologias da informação nas escolas de primeiro, segundo e terceiro ciclos, e que envolveu universidades e institutos. Sobre o ciclo preparatório, portanto, na altura, portanto, em que o ciclo preparatório, no ano em que o ciclo preparatório fez 50 anos, elaborámos esta exposição, em que a parte didática tem um peso grande. E passando para os livros, temos um livro, Perspectiva Histórica sobre Temas Financeiros no Ensino Português, Programas, Escolas e Livros de Texto, que liga temas da educação financeira à matemática sob um ponto de vista histórico. Nos 3 subsistemas de ensino que havia na altura no Estado Novo, que era ensino secundário, o ensino secundário tinha os liceus e o ensino profissional e o ensino normal primário. Depois temos 2 séries de livros, uma que tem a ver com listagens de educação, de entradas de legislação sobre educação. As capas que estão aqui, um é, portanto, Portugal, documentação educativa em Portugal continental, digamos assim, porque uma vez que vem de 1288 a 1974, portanto, era assim que se designava, e depois em Timor. Temos um para Macau também, que irá sair brevemente. Portanto, aqui, o que eu estive a dizer antes acaba por aparecer aqui. Portanto, temos os ecos de um passado e depois temos uma segunda série, temas de investigação. E este temas de investigação nós vamos agora falar a seguir, porque apresenta estudos que o grupo fez. O primeiro foi sobre os programas de matemática e, portanto, tem estudos históricos para o ensino primário, portanto, programas de matemática do ensino primário, ciclo preparatório e ensino profissional. Um projeto de maior folgo tem a ver com a formação de professores. Portanto, nós quando começámos a fazer este livro, pensámos que ele iria ter só um volume, depois com o passar do tempo e com tudo aquilo que conseguimos recolher, conseguimos aumentar e fizemos 2 volumes. Portanto, este livro foi coordenado por José Manuel Matos e vamos ver agora um bocadinho da organização. Tem um prefácio de Wagner Valente, uma apresentação do José Manuel Matos e depois é dividido em capítulos. A ideia foi seguir a ordem de idade dos alunos, portanto, primeiro ensino primário, fala-se em ensino primário em 3 períodos, portanto, na formação de professores do ensino primário em 3 períodos e um outro capítulo de introdução do sistema métrico, feito por uma colega brasileira. Depois passa-se para os PES
portanto, formação contínua e estágios, a formação de professores de matemática para os liceus, até 1930, e depois, a partir de 1930, vou-lhes dar um tempinho para poderem ver. Portanto, a formação de professores nos liceus era feita em liceus normais, depois nós podemos falar daqui a pouco o que possa ser, para quem ainda não tenha ouvido falar, e portanto fazemos práticas de estágio, vemos as práticas de estágio nos 3 liceus normais da altura. Depois temos um capítulo de formação para o ensino técnico profissional e a profissionalização entre 79 e 85, profissionalização e exercício. Depois tem notas biográficas e anexos. Então, resumindo, a produção recente do grupo visou temas curriculares e formação de professores. O que pensamos fazer para o futuro será aprofundar a conexão da matemática escolar, da história da educação matemática com a matemática escolar contemporânea, desenvolvendo uma consciência histórica e usá-la como ferramenta de apoio à matemática escolar de hoje. Vou terminar falando sobre um protocolo que o nosso grupo tem com o GEMAT Brasil, que define os traços gerais de cooperação entre os 2 grupos, visando o desenvolvimento de projetos de investigação no campo da história da educação matemática. E passo a palavra ao Rui. Pronto. Olá, boa tarde a todos. Eu vou então continuar. A Mária, nos slides anteriores, foi mostrando um pouco o trabalho que o grupo vem vindo a desenvolver desde 2010, 2011, portanto 10 anos de trabalho com diversas exposições, livros, participação em congressos, com publicação de textos em atas de congressos. Um projeto que nos tomou agora bastante tempo, agora nos últimos, há uns meses atrás, e que foi feito assim numa espécie de maratona, e que esperemos que seja um trabalho a desenvolver no futuro por este grupo. Foi o projeto do arquivo, da constituição do arquivo da Associação de Professores de Matemática, que foi apresentado à Fundação para a Ciência e Tecnologia. Esperamos uma resposta positiva para que o projeto possa avançar. Portanto, é um projeto que está dividido em 3 tarefas principais. Numa primeira tarefa, pretende-se fazer uma recolha de documentação textual e não textual relacionada com a vida da associação, portanto, e depois também fazer uma recolha de depoimentos orais de associados, trabalhar também com o material que já existe na sede da associação. Depois, numa segunda tarefa, organizar e fazer o tratamento de todo esse material, o recolhido e o já existente. Ok, Mária, obrigado. E depois fazer, numa terceira tarefa, disponibilizar esses materiais num arquivo digital, alojado numa página de internet. Também fazer a organização física de todo o material recolhido e disponível, portanto, para que ele fique também disponível para consulta na sede da associação, e depois pretende-se fazer a divulgação também fazendo exposições, fazendo comunicações com a caracterização do que for organizado no arquivo. Este projeto nós pensamos que poderá ter mais valias ao nível da própria associação, porque vai fazer a memória, portanto, organizar a memória da associação e permitir que ela, esperamos nós, permitir que cresça. Depois também vai permitir, ao nível do estudo e da investigação, que esse material recolhido e organizado
seja o princípio de investigações à volta do ensino, do ensino e da aprendizagem da matemática em Portugal a partir dos anos 80 do século XX. Mário, obrigado. Também ao nível da história da educação em Portugal, mais geral, já que a APM, o início da APM coincide com a Lei de Bases do Sistema Educativo Português e, portanto, há uma participação ativa da APM em toda essa gênese, portanto, relacionada com a Lei de Bases do Sistema Educativo, e depois também a concretização deste projeto poderá levar a uma criação maior, portanto, que isso possa ser depois integrado num museu e num centro de educação para o qual o acervo poderá depois ser direcionado. Portanto, este é um projeto que o grupo tem, que também faz parte de um projeto também com a associação, dentro da associação, e que poderá ser no futuro, podemos estar dedicados a este projeto. Depois, nós trazíamos aqui um exemplo de uma investigação feita em torno de alguns materiais que foram recolhidos naquele projeto da formação de professores. Portanto, quando nós estávamos à volta desse projeto da formação... Maria, desculpa, obrigado. Quando nós estávamos à volta desse projeto da formação de professores e fazer recolha de documentação sobre a formação de professores, fomos recolhendo tanto documentos sobre a parte mais de documentos legislativos e depois também documentos relacionados mais diretamente com a prática, nomeadamente didáticas utilizadas na formação de professores. No exemplo que trazemos aqui, portanto, é relacionado com a matemática na formação inicial dos professores do ensino primário e nesse trabalho que fizemos de investigação foi centrado na questão do ensino dos números racionais, portanto, enquadrado nessa formação inicial. Mária. Portanto, o trabalho centrou-se na análise de duas propostas de iniciação aos números racionais não negativos no ensino primário, apresentada em 2 manuais de didática para a formação inicial de professores do ensino primário, portanto, um que era a Súmula Didática de 1934 e outro na Didática do Cálculo de 1974. Estes 2 livros eram utilizados nas escolas do magistério primário, portanto, para acompanhar, portanto, para os alunos, os futuros professores, poderem acompanhar as aulas e terem acesso aos conteúdos das aulas. Mas nesse processo de caracterização da formação inicial dos professores do ensino primário, também acabamos por recolher informação sobre como é que ela se ia fazendo de uma forma geral. E é isso que eu também trago aqui. Mária, se puderes avançar, obrigado. Portanto, através da legislação, pudemos caracterizar a formação de professores do ensino primário em Portugal, conseguimos construir um contexto mais geral. Esse contexto também já é abordado noutros projetos que trabalham sobre esta formação inicial. Nós temos um olhar diferente, portanto, normalmente os projetos que trabalham sobre as escolas normais, primárias, ou sobre a formação inicial de professores do ensino primário, olham para o contexto geral. Nós acabamos por ter o olhar focado no que é a questão do ensino da matemática, e isso dá traz novo conhecimento à área e acrescenta esse conhecimento a esses projetos mais gerais. Por exemplo, em relação à formação de professores, nós ficámos a saber que há umas primeiras tentativas no início do século XIX de organizar escolas para a formação de professores do ensino primário, que essas tentativas só se vêm concretizar na prática já a partir de 1862, com a Escola Normal Primária de Lisboa. É já no princípio do século XX que a passagem pelas escolas normais primárias se torna obrigatória para se poder exercer a profissão. Até aí
o exercício da profissão, apesar de existirem escolas normais para a formação de professores, havia outras formas de acesso, através de exames, de acesso direto à profissão. Depois ficamos a saber que as escolas primárias, as escolas normais primárias de formação de professores ganham um grande incentivo com a Primeira República. Mária, posso? Depois, com o golpe militar que instala um regime ditatorial, há uma transformação da formação inicial dos professores do ensino primário. As escolas normais primárias são substituídas pelas escolas do magistério primário. As escolas normais primárias vinham com um cunho muito republicano e muitos dos professores que lecionavam nessas escolas estavam ligadas ao regime republicano e, portanto, essas escolas, apesar de terem sido muito alteradas com o Estado Novo, o Estado Novo não consegue controlar logo inicialmente e, portanto, acaba por suspender as matrículas nessas escolas. As escolas ficam sem frequência, primeiro suspendem-se as matrículas e depois, como não há matrículas novas, as escolas acabam por encerrar. O acesso à profissão passa a ser um acesso direto através de exames e em certos momentos quase sem exigir formação nenhuma, isto já no século XX, meados do século XX, década de 40. Depois há um processo de emergência no recrutamento de professores do ensino primário, há uma reabertura das escolas do magistério primário, porque começa a haver falta de professores, e a partir da década de 40 há a publicação de um novo currículo para as disciplinas da escola do magistério primário e depois em 1960 há uma reformulação dos programas destas escolas. Mária, desculpa. Olhando para as condições de admissão às escolas normais e depois do magistério primário, elas vão-se alterando. Portanto, inicialmente era quase um curso de formação profissional, digamos assim, a que podiam ir a partir dos 14 anos, em 1928, eram estas as condições de acesso, exigiam o exame de passagem ao segundo ciclo do curso dos liceus, com o 6º ano. Ao nível da matemática, eram exigidas provas escritas, um problema de aritmética durante 1 hora, a execução de um desenho geométrico, a cópia natural de objetos usuais de formas simples, e nas provas orais eram exigidas, portanto, eram feitos problemas de aritmética e de geometria e de desenho. Com o regime ditatorial e depois com o Estado Novo, vai-se reduzir as qualificações exigidas para o acesso a estas escolas. A certa altura é apenas o 4º ano do ensino primário, ou seja, era exigido apenas que as pessoas tivessem o ensino primário para poder frequentar estes cursos. Os exames de acesso vão se mantendo com provas escritas, provas práticas e provas orais. Normalmente um problema de aritmética e um problema de geometria. Depois há uma altura, como eu já referi anteriormente, que estão suspensas matrículas que são só retomadas em 1942 e aí sim, já com uma maior exigência, era exigido o segundo ciclo inicial, portanto o atual 10º ano, com provas escritas, provas orais e provas práticas. A matemática fez sempre parte dos exames de admissão, estava ao nível da prova da língua materna, portanto, e em muitos dos momentos do acesso era uma prova que excluía, portanto, quem não tivesse uma nota positiva nas provas de matemática, portanto, ficava excluído do exame de acesso ao nível do que era a prova também da língua materna, do português. Mária, por favor. A duração do curso também vai variando, portanto, em 1928 e ainda no que vinha da Primeira República, era um curso de 4 anos, depois vai sendo reduzido. Ele vai sendo reduzido essencialmente por 2 razões. Inicialmente, porque como eram exigidas maiores qualificações, não era necessário um curso tão longo.
mas depois acaba por ir sendo reduzido porque, e isso é escrito mesmo na legislação, porque se diz que os professores do ensino primário não precisavam de uma formação tão longa e tão enciclopédica e não precisavam de, tinham é que fazer uma formação vocacional para ensinar e, portanto, vai sendo reduzido o tempo de curso. Há ali aquele momento da suspensão das matrículas em que o curso não funciona e depois, quando volta a funcionar, em 1942, são 3 semestres mais um semestre de estágio e depois, a partir de 1960, são 2 anos, portanto, em 4 semestres, em que um semestre também acaba por ser uma parte em estágio. Depois, ao nível das disciplinas que existiam aqui, estão 2 colunas, porque na coluna da esquerda estão essencialmente as disciplinas em que a matemática tem, vamos lhe dizer, conteúdo sem ser só didático. Portanto, eles durante o curso tinham conteúdos de matemática e depois tinham as disciplinas de metodologia, de pedagogia geral, de didática, em que trabalhavam as questões do ensino da matemática. Em 1928, a matemática elementar, que está ali na coluna do lado esquerdo, também tinha alguns aspectos de didática e de metodologia. Depois, após a suspensão das matrículas na década de 30, quando se retoma, se vocês repararem, deixa de existir uma disciplina de matemática com conteúdo, não queria dizer científico, mas com conteúdo de matemática sem ser didática, e passa a existir praticamente só as disciplinas de didática. Portanto, a partir da década de 40, o conteúdo da formação inicial dos professores do ensino primário, no que se refere à matemática, e também nas outras disciplinas, isso também aconteceu, passa a ser um conteúdo essencialmente didático. E não havia uma disciplina em que se trabalhasse os conteúdos de matemática em si, sem ser nos aspectos didáticos. Obrigado, Mária. Aqui estão os conteúdos que eram trabalhados nos programas de 1928, portanto, na disciplina de matemática elementar, trabalhados números inteiros, respectivas operações, números fracionários e decimais, respectivas operações, potenciação, raiz quadrada, logaritmos, noções de álgebra, o sistema legal de pesos e medidas, funções, noção de função e de derivada, noções de geometria descritiva, e depois também eram trabalhados conteúdos que estavam relacionados com a aplicação dos conteúdos de matemática, como a cosmografia, e, portanto, se vocês olharem para os conteúdos trabalhados na formação inicial de professores do ensino primário em 1928, pode-se ver que são conteúdos que vão muito para além do que os professores teriam que ensinar no ensino primário. E depois havia todos os aspectos da metodologia que estão na coluna do lado direito, relacionados com o cálculo mental, portanto, na disciplina de metodologia, trabalhavam metodologia de matemática, portanto, a utilização de materiais didáticos, portanto, aspectos metodológicos. Mária, se formos ver os conteúdos das disciplinas que trabalhavam conteúdos relacionados com a matemática já em 1943, após a reabertura das escolas de magistério primário, portanto, aqueles conteúdos da matemática elementar desaparecem e são só conteúdos relacionados com a didática e a metodologia do ensino dos números inteiros, aqui números inteiros é números naturais, e das respectivas operações, a metodologia de ensino das frações e dos decimais, os números complexos, aqui os números complexos são os números associados às horas, portanto era o nome dado. As regras de redação e técnicas de apresentação das situações problemáticas, técnicas de construção de testes, diagnósticos e prognósticos, portanto são aspectos didáticos e desaparecem todos aqueles conteúdos que estavam na disciplina de matemática. Isto vai se manter até 1974, portanto há uma alteração de programas em 1960 que não altera nada, portanto vai se manter igual. Há apenas a diferença, Mária, desculpa, a diferença vai ser apenas que a didática especial, que em 1943
era tanto didática de português, como didática de aritmética, como didática de geografia e de história, era só uma disciplina, e a partir de 1960 passam a ser duas disciplinas, uma mais dedicada à didática da matemática e das ciências e outra mais dedicada à parte da geografia, da história e da língua. Mas os conteúdos da disciplina não se alteram, portanto, são 30 anos de formação de professores do ensino primário, sempre com os mesmos programas. Obrigado. Apesar disso, apesar desta quase estagnação nos programas e deles serem altamente estáveis, os manuais utilizados nos cursos de formação seguem o que é indicado no programa, mas também vão introduzindo coisas novas, portanto não se limitam ao que vinha no programa, e neste trabalho que eu estou aqui a apresentar o exemplo, analisámos também didáticas, neste caso a súmula didática de Pimentel Filho, um autor que faz a transição entre as escolas normais primárias e as escolas do magistério primário. Portanto, ele já lecionava nas escolas normais primárias e leciona nos primeiros anos das escolas do magistério primário, depois sai. É uma obra que é dedicada tanto à língua materna como à aritmética, mas a parte da aritmética ocupa uma grande parte do manual. Mária, por favor. Obrigado. Eu trago aqui só alguns exemplos, temos aqui alguns exemplos do que era pensado, o que é que pensavam da didática da aritmética, o que é que poderia ser a aritmética no ensino primário. Mária, por favor. Por exemplo, uma citação que é apresentada no princípio logo do livro de aritmética: tenho muitas vezes ouvido dizer na sociedade que o estudo das matemáticas torna o espírito falso. É perfeitamente exato se ensinarmos mal, se não exercitarmos alunos a perceberem os erros grosseiros de raciocínio que diante delas cometemos. Ou, em aritmética, principalmente, compreender é aprender. Ou outra citação colocada aqui: se há ciência em que o método indutivo deva ter uma constante aplicação, essa é a da aritmética, cujos princípios, cujas regras devem ser sempre induzidos no numerosos casos particularmente apresentados à observação dos alunos. É interessante verificar aqui a questão do indutivo, quando a matemática está muitas vezes ligada às questões do dedutivo, e portanto há aqui ligações também às questões da educação nova, em que esses aspectos indutivos eram tão referenciados portanto, como princípio para o ensino. Mário, obrigado. Eu não estou a controlar muito o tempo, se eu estiver a gastar muito tempo, digam, que eu avance mais rapidamente. Neste manual de didática, as frações e o que nós agora designamos por racionais, na altura não era utilizada essa designação, ocupam uma grande parte do manual. É considerado um aspecto essencial do ensino da aritmética e, portanto, ocupam uma grande parte desse manual. No caso desta didática, a primeira abordagem é feita através das frações e só depois o trabalho incide sobre a representação decimal. Eu vou mostrar só alguns exemplos. Mária, por favor. Portanto, aqui alguns aspectos da percepção do autor relativamente ao ensino das frações. Deve merecer particular cuidado, é uma noção basilar, são noções que o autor considera que despertam muito o interesse e a atividade das crianças. É um assunto muito importante e que deve ser exclusivamente induzido a partir de casos concretos, reais, realizados diretamente pelos alunos, e que em qualquer outro caso mais do que em qualquer outro caso, a passagem das noções concretas à abstração deve ser lenta e gradual. Depois, alguns
alguns exemplos. Portanto, o primeiro trabalho que este autor fazia para a apresentação das frações era a partir de materiais concretos, utilizando discos, portanto unidades contínuas, para representar a unidade e depois divididos em partes iguais. Aqui está a representação, mas a indicação era para utilizar materiais concretos. Outros materiais que eram indicados para serem utilizados era a questão dos quadrados, dos retângulos, dos ângulos, para dar a noção de fração. Depois, a apresentação também de unidades contínuas para fazer a representação com a fração. Aqui neste caso era a comparação, fazer a comparação entre 2/3 e 2/5 e utilizava-se aqui uma representação pictórica para depois poder fazer a comparação. Depois também se recorria à relação com a escrita da fração por extenso, a representação numérica, a concretização do caso de terem denominadores diferentes, a importância do reconhecimento intuitivo, a questão de comparar com recurso ao que falta para completar a unidade, também estas referências intuitivas para fazer a comparação e portanto, chama aqui a atenção também, é um manual de 1930 e é um manual que utiliza a cor e a representação icónica com muita densidade, portanto recorre-se muitas vezes a este tipo de representação para trabalhar estas questões e isso não se mantém sempre. Portanto, se formos ver manuais, por exemplo, dos anos 40, esta utilização deste tipo de representações quase que não é usado. Recorre-se muito mais a representações verbais, por exemplo, sem recorrer à representação icónica. Aqui está outro exemplo, eu vou avançando. As formas como eram designadas, por exemplo, a fração imprópria não é sempre da mesma forma, que ele chamava de expressão fracionária. Isto às vezes porque estes manuais às vezes utilizavam muito as traduções a partir do castelhano e às vezes vinham estas designações que não são as designações mais habituais, nem para nós, nem para outros manuais da altura. Eu vou pedir à Mária que avance já. Isto são alguns exemplos de exercícios propostos no manual de formação de professores. Chamo aqui a atenção para a utilização de diferentes unidades. Nos exemplos anteriores eram unidades contínuas, aqui a utilização de unidades discretas. A questão de reconstruir a unidade. Portanto, coisas que nós damos importância hoje em dia que o manual abordava e que, embora às vezes não explicitasse, apresentavam-se, não explicitasse a questão dizendo é importante utilizar unidades contínuas e unidades discretas. Não fazia essa explicitação, mas aparecem esses exemplos no manual. Vou pedir que a Mária avance. O outro manual, já da década de 70, uma didática do cálculo, aqui só o manual são 2 volumes, só relacionados com a parte da matemática. Este autor tinha outras didáticas também da língua portuguesa, mas este era só do cálculo. Mária, eu trago só aqui um exemplo. Neste autor, a abordagem era feita a partir da representação decimal, e ele trazia uma discussão, que ainda é uma discussão atual, que é a questão de a primeira abordagem aos racionais poderá ser feita através da representação por fração, através da representação decimal, e ele trazia essa discussão. O que é interessante, é uma discussão atual, a questão de há determinados países em que o sistema métrico é muito utilizado, há outros países em que não é utilizado. A primeira abordagem ser feita a partir dos decimais, nesses países em que se utiliza o sistema métrico. Portanto, ele traz essa discussão, traz uma discussão de metodólogos sobre isso. A opção que ele faz de abordar os racionais primeiro pela representação decimal vai depois ao encontro do que era o programa
de formação dos professores e também o programa do ensino primário, que dizia que a primeira abordagem deveria ser feita pela representação decimal, mas é interessante verificar que ele põe essa discussão e que não é uma opção feita só porque sim. Portanto, estas discussões são tidas no passado. Nós às vezes pensamos que eles tinham um ensino só tradicional, que muitas vezes chamamos de ensino tradicional, não discutido, o que não é verdade. Eles tinham estas discussões que nós também temos atualmente sobre como é que devemos fazer a abordagem aos diferentes conteúdos. Mária. Isso pode-nos trazer também luzes e conhecimento sobre, e trazer conhecimento para nós também podermos discutir as nossas opções no presente. Portanto, conhecer o passado e conhecer o que foi o passado e destapar o trabalho que estas pessoas foram fazendo permite-nos também e permite-nos enriquecer o nosso trabalho, a mim como professor do ensino primário e como membro do grupo, permite, não quer dizer que vamos seguir o que estas pessoas diziam, mas estão aqui exemplos que são úteis e que podemos utilizar portanto, estas discussões também nos são úteis. Mária. Agora eu passo a palavra à Mária. Obrigado. Obrigada. Espero ter... É porque eu carregava, mas deve haver um delay, peço desculpa por estar a dizer isso, porque às vezes parecia que tu não vias tão rápido como eu a mudança. Bom, outro exemplo que trazemos rapidamente, eu uma vez quando andava a folhear umas coisas em casa dos meus pais, descobri uma revista, uns exemplares de uma revista de 1800 e qualquer coisa, agora não tenho presente. E essa revista tinha uma secção onde apareciam problemas de matemática. E o exemplo de aplicação que eu trago, portanto, na revista foram publicados 108 problemas, todas as semanas era apresentado um problema novo, uns tinham solução, outros não, e havia vários problemas que se relacionavam com física, embora o modo como se resolvessem tinha a ver com matemática, claro. E na altura eu pensei que se poderia utilizar alguns daqueles problemas ou em aula, ou em casa, ou em clubes de matemática. E o que trago aqui, portanto, é um exemplo de uma hipótese de aplicação. Portanto, a revista era a Ilustração Portuguesa, 1884. Tem aqui um pequeno resumo do que era a revista, que os alunos poderão ver online, porque agora percebi que os exemplares estão todos online. Aqui tem escolhi um problema, o problema dos tonéis, que a ideia era dividir entre o Fagundo, Procópio e o Serafim 24 tonéis, estando 5 cheios de vinho, 8 vazios, 11 meio cheios, de maneira que os 3 ficam com igual número de tonéis e com a mesma quantidade de vinho. Portanto, o que tinha aqui atrás era exponha a sua resposta e compara a resposta com os colegas. Se o colega quiser, portanto isto era uma ideia para os colegas fazerem, portanto podem deixar logo uma tabelazinha ou podem não deixar. Supondo que os alunos faziam uma tabela, podia ser uma tabela desse tipo, e quando comparassem o problema tinha várias respostas. Portanto, o que é engraçado neste problema que eu escolhi, embora haja vários que tenham características eventualmente semelhantes,
é realmente as hipóteses, e neste caso haver mais do que uma resposta, uma vez que os alunos acham que há sempre uma resposta única. E portanto aqui temos as 3 respostas possíveis. Se quiséssemos avançar um bocadinho para a nível do secundário, podíamos pegar numa das respostas ou das soluções possíveis e comentar que esta solução dá 6 soluções diferentes, portanto, usando a combinatória. E pondo esta questão aos alunos, permitindo-lhes pensar e vendo as estratégias de resposta. Portanto, esta é uma hipótese de aplicação que nós trouxemos aqui. E terminamos a apresentação. Espero que dentro do tempo. Sim. Dentro do tempo, sim. Eu só tenho uma dúvida. E por acaso gostei imenso. Esta viagem ao passado é muito gira, realmente. E às vezes temos uma ideia que não se pensava em determinadas coisas, como tu disseste, Rui, não é? Quando há aqui questões muito, muito interessantes e que não estamos de modo nenhum a descobrir a pólvora. Fiquei com uma dúvida: quais são as medidas para medir lenha? Estavam lá como exemplo unidades para medir lenha. Eu... Algo... Não te sei responder agora, mas posso procurar, sim, as medidas às vezes não convencionais apareciam imenso naqueles manuais. E eu posso tentar ver e depois responder, não te sei responder agora. Lourdes, olha que eu não sei qual é a tua idade, mas olha, no meu tempo isto era estudado, eu só descobri isso muitos anos depois, quando fui olhar para um livro que era do meu tempo, certo? E se eu não me engano, era austera. Portanto, havia uma maneira de medir as lenheiras, não sei, o Rui é capaz de se lembrar isto melhor que eu. Sim, esse nome não é estranho, sim, é possível que fosse Stera foi o que disse, não foi? Foi o que foi Stera. Eu acho que sim, eu acho que era isso. Já não sou desse tempo, Zé Manel. Que interessante, sim. Oh, Rui, eu não sei se percebi bem, em 1928 ingressava-se na formação de professores com 14, 15 anos. Eu percebi bem. Sim. Sim, mesmo. Era a formação inicial dos professores do ensino primário durante muito tempo, era uma espécie de um ramo de completar o secundário, o ensino secundário, portanto não era ensino superior. E as pessoas acabavam a formação com 17, 18 anos. 18 anos. Sim. Que era um magistério primário, não é? Considerado um magistério primário, Nessa certo? altura era escola normal primária, normal, sim. Primário. Era antes do magistério. Sim, mas eram essas as idades. Meu Deus, como isto evoluiu, não é? Sim. Evoluiu imenso. Antes era preciso muita mão de obra, agora não. Começava-se a trabalhar muito cedo. E era a idade de início de trabalho para toda a gente, quase, não é? Sim, e por Agora isso, seria a exploração do trabalho infantil, não é? 14 anos a ingressar. Haveria professores a começar a trabalhar aos... Sim, pois. Sei lá, esse projeto do arquivo histórico da APM possa ir para a frente. Sim. Realmente estamos num momento fulcral para isso, porque ainda há muitos testemunhos da época, não é? Há muitos documentos da época e agora há muito acervo que nós estamos a receber de professores que se reformam e dão as suas coisas à APM, e não são só livros de texto, são materiais didáticos, são cadernos, diários. Isso aqui é ótimo. Pois, e outros também às vezes, depois de alguns sócios que têm falecido e algumas famílias também dão esses materiais. Temos lá isso tudo mais ou menos encaixotado, a monte, etc.
E eu sempre desesperada a ver quando é que aquilo pode ter algum tipo de tratamento. É fundamental enquanto há testemunhos vivos da época da fundação. Eu sei que não foi assim há muito, muito tempo, ainda há muita gente viva que pode dar esse testemunho, mas a gente se distrai com mais uma pandemia. Que horror. Sim, seria importante que avançasse, sim. É fazer figas. É esperar. Não sei se alguém mais quer colocar alguma questão. Achei o máximo estes exemplos de... Isto eram os livros de didática, ao fim e ao cabo, não é? Eram os livros que eram utilizados na formação. Na formação dos professores. Sim. Muitos começaram por ser sebentas, ou seja, eram recolhas de exercícios utilizados em aula pelos professores que lecionavam aquelas disciplinas. Uhum. E os próprios professores depois acabavam por recolher o que iam fazendo, e alguns eram publicados em editoras com divulgação nacional, outros ficavam só pelas sebendas publicadas nas próprias escolas de formação. Os dois exemplos que estavam aqui eram exemplos de manuais publicados a nível nacional. Portanto, um era editado pela Porto Editora, aquele de 1970, era um manual editado pela Porto Editora, o outro era uma editora, agora não me recordo o nome, Guimarães ou qualquer coisa Guimarães. assim. Sim. Pronto, mas também que chegava, embora fosse um professor do Magistério de Lisboa, da Escola Normal Primária de Lisboa, portanto, foi uma publicação que chegou ao resto do país, e também, parece-me que também no Brasil. Portanto, aparecem às vezes exemplos e citações deste autor no Brasil. Portanto, será um livro que também chegou à formação de professores no Brasil, na época. Essa denominação é interessante, escola normal. Os liceus normais. Pois eram... E os outros? O que eram os outros? Os liceus normais eram os que faziam a formação de professores. Os normais não estava a formação de professores, os liceus também. É normal, Pedro Nunes. Eu penso que a designação vem de França. Sim. Eram as escolas normais de França passaram para liceus normais cá. Pois. E escolas normais superiores. Há ali muita coisa que é tirada dos franceses, principalmente naquela didática dos anos 30. Sim. Os franceses tinham uma enorme... Claro. Franceses e autores de língua francesa, às vezes também suíços. Tinham uma enorme influência sobre a forma como era feita, portanto, o próprio manual. Depois como é que aquilo chegava aos alunos, futuros professores, é uma coisa que nós não sabemos. Com recolhas de cadernos seria interessante, é um outro aspecto, porque isto, claro que isto era quando nós analisamos a legislação, ficamos a saber o que é que centralmente era definido. Aqui nestes manuais conseguimos aproximar-nos um pouco do que é que poderiam ser as práticas, mas a análise de cadernos é um aspecto que poderia ser interessante. Sim. Olha, deixa-me lá só dizer por causa dessa escola normal. O normal era uma designação era normal de norma. Norma, Vem de França nesse sentido. Eram escolas importantes, é algo que é bastante importante nesse sentido. Depois a coisa perdeu-se um bocadinho, mas é nesse sentido. Sim. Obrigada. De alguma forma, eram referências. Exatamente. Porque mesmo na formação inicial dos professores primários, do ensino primário, havia as escolas normais que faziam a formação e que eram as escolas de referência, Lisboa, Porto e Coimbra, e depois haviam outras escolas de formação que não tinham essa designação, que eram, mesmo no momento em que existiam as escolas normais, haviam as outras escolas de formação de professores sem essa designação. E aquilo que se chamavam os mestres de escolas, que formação tinham? Os mestres de escola é naquela fase em que são suspensas as matrículas nas escolas de formação.
36 a essas 42. pessoas acediam à profissão com uma espécie de um exame que chegou a ser, portanto, a primeira legislação que sai para essas pessoas acederem à profissão nem sequer tinham exigências ao nível de qualificações. Pois, Depois há uma série de relatórios com problemas claro. com essas pessoas a acederem à profissão e começam a ser exigidas algumas qualificações. E são esses Claro. regentes, chamados também Regentes, regentes ou mestres de escolas, exatamente. que tinham essa designação. Ok. Bom, Muito bem. já, embora com pouca gente, ou talvez por sermos poucos, conversamos mais, já ultrapassamos em 7 minutos o Olá, nosso Pedro. tempo. Olá, Pedro. Olá, Wagner, do outro lado. E olha, só me resta voltar-vos a agradecer. Muito obrigada. trabalho, que é de facto muito interessante. As exposições que a Mária referiu são exposições de propriedade da APM, estão disponíveis e foram apresentadas em Profmatos já. Exato. Todas elas foram lançadas em Profmatos, penso eu, à exceção talvez da Sebastião e Silva, não é, Mária? No ano do centenário, não sei se foi lançada num Profmato. Não foi em Almada? Eu acho que sim. Tenho a noção que sim, não? Em Almada foi o do ciclo preparatório, não foi? Foi. 50 anos de ciclo preparatório. Eu por acaso. E em Viseu o do Minerva. Sim, sim. Este último, o último Viseu e o último Almada. O Sebastião e Silva, não sei se foi no ano do centenário que foi apresentado em várias, foi exposto na escola, no antigo Liceu de Cascais, não foi? Oeiras. Sim, sim. Oeiras, não sei, já não me lembro. Mas já esteve em Profmatos, esteve em Castelo Branco, por Sim, exemplo. sim. Exato, exato. Sim. Não, e o grupo está a pensar, aliás, tem Sim. dinamizado várias sessões no Profmat e agora no Profmat de Setúbal está a pensar. O de Setúbal foi o dos manuais escolares, lembro-me. Estava uma exposição tão bonita. O outro de Setúbal já há muitos anos. E no outro de Setúbal, mas neste vamos participar, como participámos nos outros, dinamizar. Desta vez vamos dinamizar uma sessão prática, ou vamos propor uma sessão prática, a dinamização, não é? Primeiro é a proposta. E pronto, sempre dispostos a participar na vida da associação. Muito bem, muito obrigada. Obrigada pela presença de todos, cada um, e obrigada pelo vosso trabalho permanente e pela vossa partilha de hoje. Obrigada. E boa noite. E 2 a 8 voltamos à questão das aprendizagens essenciais no ensino básico e vamos ter a Paula Canavarro e a Lina Pinheira, numa sessão que já foi adiada 2 vezes por problemas de voz da Paula, mas que agora já 2 a 8 já vem com auxílio, se for preciso. Obrigada, boa noite. Obrigada a nós. Obrigada. Deus, boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigado, boa noite. Obrigada, com licença, tchau. Tchau. Obrigado.